Oi, meu nome é Lucas, eu fiz uma viagem até o Atacama, desci até o Santiago com essa 125 e eu gostaria de contar um pouquinho como é que foi essa viagem, deixar registrado. Até porque o que me motivou a fazer essa viagem, que foi minha primeira viagem sozinho, de moto, foi justamente ter visto vídeos de duas pessoas que viajaram pela América Latina com uma 125 e com uma Bis. Eu vou deixar depois aqui como é que é o nome dessas pessoas. Um é um português que viajou toda a Sul América, o qual eu conversei bastante, ele me ajudou bastante, sim, quanto a questão de documentação, como é que foi, se tinha algumas zonas assim que ele passou trabalho, se era para levar galão de gasolina, assim, eu conversei bastante com ele antes. E a outra foi uma menina, uma mulher, que eu acho que hoje não viaja mais, mas é uma colombiana, se não me engano. Também se eu encontrar um nome eu vou deixar aqui ou embaixo ali, como é que é o nome dela. Ela deve ter as redes sociais ainda ativas. Que me motivaram a, tipo, quando eu comprei a moto era mais para trabalhar e era só para isso, para ir para o trabalho e voltar. Fiz algumas viagenzinhas assim dentro do estado, de 100, 200 quilômetros no máximo, e vi que era possível, porque quando tu compra a moto, a primeira coisa que as pessoas negativas, que eu digo, diziam é que era muito perigoso, o caminhão vem, te corta, tu vai se acidentar, tu vai morrer, vai perder a perna, essas coisas maravilhosas que dizem, daí a gente fica com medo. Mas depois na prática a gente vê que não é tão terrível assim, que é de boas, é só tu respeitar, tu ter a noção do teu espaço no trânsito, saber que tu é o menor, se comportar. Então vamos lá. Eu saí de Sapucaia do Sul, é a cidade onde eu moro, no dia 27 de maio e fui em direção a Santa Maria. Em Santa Maria eu fiquei na casa de um surfer. Eu utilizei dois jeitos de hospedagem durante a minha viagem, que vocês vão ver. Um deles foi o Couchsurfing, que é, para quem não conhece, é um aplicativo de viajantes e anfitriões, que são viajantes que, quando não estão viajando, recebem viajantes e não cobram nada por isso, cobram apenas a troca, a experiência, que é o que vale, não cobram dinheiro. Então acontece sempre uma troca de experiência. E o primeiro lugar que eu fiquei então foi em Santa Maria, na casa do Flávio, um cara super gente fina. Fiquei só uma noite lá, foi a primeira noite que eu utilizei Couchsurfing e foi tudo legal. A gente tomou um chá, ele contou uma história e no outro dia de manhã eu segui viagem. Foi o único dia que estava chovendo, mas era bem pouquinho de manhã. Nos outros dias da viagem eu não peguei chuva nenhum dia. Então no outro dia de manhã eu saí de Santa Maria e fui para São Borja. Lá em São Borja também eu consegui um contato por Couchsurfing, que foi o Chailen. Cara, assim, vocês vão ver que todas as pessoas que eu encontrei são gente boas, assim, que não tem palavras para descrever. Só quem tá na estrada, assim, para sentir o amor, assim, o calor da amizade, assim, é como se tu encontrasse famílias não desconhecidas. São partes da tua família que tu ainda não conheceu, eu diria. Então o segundo foi o Chailen, que era um cara de Bento ou Caxias do Sul, se não me engano, só que lá em São Borja, no caso, né? E eu também sou natural de Farroupilha, então a gente era natural de cidades próximas e tinha várias coisas em comum, como time de futebol, curtir um rock and roll, o mesmo show do Black Sabbath que teve, a gente foi junto. Tô contando isso só para vocês terem ideia de que esse aplicativo, ou o encontrar pessoas no caminho, é igual ou tão mais importante do que a viagem em si, porque é essa parte que tá a riqueza, além das paisagens, de tudo que tu vai ver. O contato assim com as pessoas é uma coisa que eu tenho assim de muito importante. Eu vejo assim, eu sinto muita troca de energia que está acontecendo. Então lá eu fiquei um dia também. A gente saiu, fui na universidade, conheci um pouco lá da cidade, eu jantei na universidade. De noite a gente saiu, tomou um vinho, conheci umas amigas dele também. Então toda uma experiência em volta disso. Foi só um dia, mas deu para aproveitar muito. No outro dia então, eu já cruzei a fronteira e fui de São Borja para Corrientes. Foi a primeira vez que eu fui para Argentina, fui para outro país. Foi dessa vez. Então,
Cruzei a fronteira, tudo tranquilo, eu tinha um passaporte. Eu acho que dá pra viajar só com RG também, mas eu ouvi pessoas falando que se tem o passaporte era mais barbada, digamos assim, de passar. Não ia te pedir muita documentação, só dar o passaporte. Foi justamente isso, bem rápido. Passei por lugares incríveis nessa primeira travessia de fronteira. Retas intermináveis assim, mas era lindo demais, lindo demais. E entrei lá na primeira cidade, eu não lembro qual que é o nome. Talvez eu vou colocar do lado aqui no Maps como é que é. Eu lembro que no primeiro posto de gasolina eu já senti o espanhol que eu não conhecia, não entendia. Fui aprender depois de uma semana, duas assim, ou aprender no caso de conseguir entender e conseguir me comunicar. Então eu cheguei num posto e fui pedir água quente e não sabia que era água caliente. E demorei assim uns 10 minutos para o cara entender que eu queria água quente. Cheguei em Corrientes eu fiquei em Couchsurf também. Fiquei em 2 surfers, fiquei 2 dias então. Um dia eu fiquei na casa do Pablo e no outro da Susan, foi 2 surfers. Aquilo que eu falei da troca de experiência foi sensacional nos 2 lugares. Um lugar o cara cozinhou, cerveja, trocamos ideias, conversamos. E foi muito bom porque ele tinha paciência assim de eu conseguir ouvir devagar, falar devagar. Porque quem viaja sabe, o primeiro dia se tu não entende vai ser meio ruim, mas assim vai melhorando. Então fiquei 2 dias em Corrientes, depois de Corrientes eu fui para Reconquista. Em Reconquista foi o primeiro lugar assim que a princípio eu não tinha conseguido encontrar um couchsurf. Então eu parei no posto de gasolina e tava esperando com Wi-Fi, tentando fazer contato para ficar em algum lugar. Eu sempre tinha isso na mente, que eu ia conseguir, quando eu chegasse no lugar, eu ia conseguir algum lugar, fosse um camping, alguma coisa. E dentro do posto de gasolina, alguém viu minha moto do lado de fora, que estava cheio de bolsas, assim, bem estilo viajante. E um motoqueiro parou, entrou lá e veio conversar comigo do nada, pedindo como é que era, onde é que eu tava, o que eu tava viajando. Daí o cara, olha só, essa coisa que acontece na estrada. O cara me disse que tinha um amigo que também recebia por Couchsurfing. Eu tinha encontrado ele no Couchsurfing, mas não tinha feito solicitação para ele. Porque não é legal assim fazer solicitação para muitos lugares, né? Quando começar a usar o aplicativo, tu vai entender. E daí tá, beleza, né? Eu vi que ele era motoqueirão também, moteiro, que nem diz, e fui junto com ele. Daí encontrei, fiquei numa casa de... Não era ainda o cara que eu fiquei, mas era a família dele. Fiquei com um casal, tinha 2 meninas, assim, crianças. Bebemos, comeu um assado, que é o churrasco, seria semelhante ao nosso churrasco aqui no sul. E muita troca de experiência, normal, né? E de noite então eu fui pra casa do... o nome... o Ariel e Paul. Isso, de noite eu fui pra casa do Paul. Eu tava na casa do Ariel, que era onde era um casal e tinha 2 meninas. E depois eu fui pra casa do Paul, que era o que tinha o aplicativo. Daí eu fiquei 2 ou 3 noites lá na casa dele. E nesses 3 dias, assim, aproveitei muito. A gente viajou coisa assim de 20, 30 quilômetros pra conhecer entre... Dito que tava entre uns 10 ou 15 motoqueiros, assim. Saiu todo mundo junto andando. Me levou pra conhecer um porto. Foi incrível. Eu até vou colocar imagens aqui. Espero que esteja colocando imagens aqui. E pra mostrar como é que foi. Porque era pra ficar uma noite também, 2, eu sei que eu fiquei mais. Talvez tenha sido no final de semana, sexta, sábado e domingo. Depois de Corrientes, então... Não, aí já era Reconquista. De Reconquista eu fui pra Tostado. Tostado eu fiquei na casa de Antônia. Também era uma moteira. Não era couchsurf, nada. Era contato desses motoqueiros que eu fiquei. Aí eles conheciam, pediram pra ficar lá uma noite. Fiquei lá uma noite também. Assim, a troca de quem tá viajando assim é incrível. Porque tu chega num lugar, as pessoas querem saber... Como assim? Tu tá viajando e sozinho? E elas gostam porque ou elas já viajaram ou elas querem muito viajar. Então essa troca que acontece é sensacional. Vale mais do que dinheiro. E fiquei uma noite lá em Tostado. De Tostado eu fui pra Anatuja. Anatuja eu não fiquei de noite, eu saí de manhã pra viajar, parei em Anatuja e almocei lá na casa de German Dahir. Um cara assim, me recebeu lá só pra me dar um almoço. E o cara rock and roll também. Super, super, super buena onda, que nem dizem lá na Argentina. No, acho que mais lugares da Argentina, buena onda.
E segui de tarde, então, para Santiago del Estero. Em Santiago del Estero também eu fiquei na casa de um moteiro, a casa do Jorge, e fiquei uma noite lá. Também foi coisa rápida, assim, só de dormir e no outro dia já sair cedo. Mas também o jeito que as pessoas te recebem, assim, não tenho palavras, sabe? Eu tento explicar assim, mas não tem palavras. Tu é muito bem recebido, te tratam muito bem. Sempre te oferece alguma coisa pra te comer também, então vocês vão ver que depois no final vou colocar os gastos. Eu tive gastos praticamente só com gasolina e o resto não foi coisa assim que não deu tanto. Isso foi em Santiago del Estero, no caso do Jorge, um grande amigo. E de Santiago del Estero eu fui para São Miguel de Tucumã. Aí foi coisa breve também, eu só mal e mal conversei com ele. Esse foi por Couchsurfing, não era um moteiro. Fiquei só uma noite. Mas eu conheci toda a cidade no dia que eu cheguei e no outro dia de manhã daí eu saí. E de São Miguel del Estero eu fui para Cafajate. Cafajate, então, acho que eu vou continuar no próximo vídeo, porque senão vai ficar muito extenso esse. E é isso. Francesita, en Argentina, con mi amigo Ariel. Vamos a hacer un fondo blanco con el amigo acá, Lucas. 1, 2 y...